Muito bem, prezados estudantes, queridos alunos e alunas que estão aí se preparando para a prova de redação do Enem. Eu gostaria de dar boas-vindas a vocês a mais uma aula. Hoje nós vamos abordar um assunto bastante importante para a produção da redação, que envolve as situações que levam a redação à nota zero. Mas antes, vamos fazer uma pequena reflexão sobre essa frase que constou da coletânea de textos motivadores do ano passado, no tema de redação do Enem, e uma frase muito bonita que acaba nos fazendo entender que a velhice não é uma situação que deva gerar medo, né? A atriz Fernanda Montenegro em uma síntese muito luminosa, diz que a velhice é o tempo em que a vida já foi vivida e, por isso mesmo, pode finalmente ser olhada de frente, sem o pânico do ineditismo. E é isso, não é? Nós, ainda jovens, vocês, estudantes, muito provavelmente ainda mais jovens, sempre têm medo de dar o próximo passo, de tomar certas decisões, tem essa ansiedade que é normal em relação ao futuro. E o idoso já consegue ver a vida de frente, sem ter medo, sem essa ansiedade toda. Então, a velhice é isso, né? Encarar o futuro como uma continuidade do que sempre foi, né? Não precisamos ter medo, não devemos ter medo. Muito bonita essa frase, né, gente? A velhice é, com certeza, uma coisa muito maravilhosa. Bom, então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar dessas situações que vão levar a redação à nota zero, e eu gostaria de focar nessas situações, principalmente nessas cinco principais, né? Que são os pontos mais cruciais de anulação, certo, gente? Que são as formas elementares de anulação, a cópia, a fuga ao tema, não atendimento ao tipo textual e parte desconectada do tema proposto. Mas, claro, nós vamos falar de todas. Por que você está vendo essa seta apontando para baixo? O que significaria isso, né? Deve ter um sentido. Isso aqui quer dizer que quando ocorre mais de um motivo de anulação, considera-se a situação mais ao alto da hierarquia. O que isso quer dizer, pessoal? Eventualmente, uma redação tem mais de um motivo de anulação. Por exemplo, pode ocorrer de uma redação apresentar um desenho que você vai ver daqui a pouco, que é uma forma elementar de anulação. Pode acontecer de a pessoa, além desse desenho, ter fugido ao tema e, além disso, não ter feito o tipo textual pedido pela prova. Quando isso acontece, qual é o motivo de anulação? A nota zero vai ser dada sob que justificativa? Por isso que se estabeleceu essa hierarquia. Entre formas elementares de anulação, fuga ao tema e não atendimento ao tipo textual, as formas elementares são o que estão mais ao alto dessa hierarquia, portanto, é por isso a nota zero. Sendo assim, existem essas diferentes situações para que os avaliadores norteiem a avaliação e todos os avaliadores atribuem a nota zero pela mesma razão ao mesmo texto. Isso é um processo muito importante para garantir isonomia e técnica no processo. Mas vamos lá. A primeira situação de anulação não é atribuída pelo avaliador, é já um processo automático no momento de escaneamento das redações, o chamado texto em branco. Pessoal, quando é que uma redação recebe nota zero por texto em branco? Aqui você tem um exemplo, né? Não há nenhum preenchimento na folha de redação. Isso pode parecer estranho, mas existem participantes que fazem a redação na folha de rascunho e não na folha do texto de fato. Por isso, acabam recebendo a nota zero. É muito importante termos clareza e termos cuidado em relação a isso, de fazer a redação na folha de redação, não exclusivamente no rascunho. É importante usar o rascunho, fique ciente disso. Entretanto, o que está na folha de rascunho não vai ser lido, não é motivo nem de bonificação nem de penalização. Então, o certo é a redação na folha de redação. Uma outra situação que também está associada ao processo de escaneamento das provas é o chamado texto insuficiente. Quando é que nós dizemos que o texto está insuficiente? Pessoal, quando não restam
pelo menos 8 linhas de preenchimento, né? Você desconta as linhas que estão em branco. Se sobrarem 8 ou mais, o texto é avaliado normalmente, certo? Se não houver pelo menos 8 linhas preenchidas, aí a nota é zero, imediata. Vamos ver um exemplo. Aqui vocês estão vendo um exemplo. Tem uma redação com 3 linhas, depois vem linhas em branco, depois mais 2 linhas de preenchimento. E aí, da linha 12 em diante, era só em branco, eu não coloquei tudo, né? Esses exemplos que vocês veem aí vêm de materiais de preparação dos corretores, que certa vez o próprio INEP disponibilizou. Alguns outros eventuais exemplos são criação própria apenas para ilustrar os quadros, né? Já que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, não se pode usar o material dos participantes, né? Por questões de sigilo, por questões de identificação e assim por diante. Então, essas redações estão aí na realidade digitadas por tal razão. Então, veja por qual razão essa redação foi anulada. Quantas linhas escritas nós temos, gente? Nós temos uma, duas, três, quatro, 5 linhas. Precisa ter pelo menos 8. Ah, mas a pessoa está aí, ó, escreveu até a linha 10. Ok, mas a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 estão em branco. Então, o que for linha em branco não conta para o avaliador. Tem gente que tem o hábito de saltar linhas entre os parágrafos para dar a impressão de que escreveu mais linhas. É um equívoco, um engano bem amador. Linha em branco, o avaliador pula. Então, não tente isso. Veja esse outro exemplo. Curioso, a pessoa escreve a redação, né? E repare que somente 5 linhas. Essas marcações que vocês estão vendo aí na sua tela são rasuras, sem problema nenhum. No entanto, a redação foi anulada também por se tratar de uma redação com um texto insuficiente. O texto não tem pelo menos 8 linhas escritas, 8 linhas de produção. Nós vamos falar depois que essa questão de linhas em branco, essa questão de linhas rasuradas também é importante na contagem, mas para que a redação vá para as mãos de um avaliador, passível de correção, análise, colocação de nota, precisa haver na folha pelo menos 8 linhas preenchidas, tudo bem? Então, muita atenção. Agora sim, vamos falar das formas de anulação que envolvem precisamente a avaliação de um corretor, de uma pessoa que vai atribuir a nota à sua redação, vai ler e assim por diante. O primeiro caso é um grande caso de anulação. São as chamadas formas elementares de anulação e acontecem quando são descumpridas por parte do participante orientações muito básicas de produção. Essas orientações estão expostas na própria prova, no edital e em vários materiais que circulam pela internet. Então, ao chegar à nota zero, um participante não pode dizer que não sabia, porque tudo isso está muito claro em todos os materiais de preparação e produção. Nas situações chamadas formas elementares de anulação, não chega sequer a ocorrer a leitura integral do texto, no sentido de que você, ao bater os olhos na folha, já percebe que tem alguma coisa errada, que existe algo saindo do padrão. Então, razão pela qual é uma correção bastante rápida, a mera observação da folha já permite ao avaliador detectar algo equivocado e então a anulação. Vamos então entender quais são cada um desses casos de anulação por formas elementares. O primeiro deles, pessoal, é a prova assinada. Prova assinada, muito importante isso. Não posso assinar a prova, não posso assinar a redação, mas tem artigo de opinião que pode assinar, tem carta, manifesto. Pessoal, a prova de redação não pode ser assinada no texto dissertativo argumentativo do Enem e vestibulares tradicionais também. Primeiramente, porque esse não é um gênero assinado, não é? Dissertação argumentativa é um texto impessoal, feito em terceira pessoa, a assinatura descaracteriza totalmente a produção do gênero, além do fato de que, por segurança, razões que envolvem participação isonômica dos participantes, avaliação criteriosa e isonômica, impede igualdade para todos, sem beneficiamento, etc. e tal,
Além da preocupação do INEP em eliminar possibilidades de fraude, etc., a prova assinada leva a nota zero. Quando se fala de assinatura, estamos nos referindo à assinatura tradicional por extenso, ou mesmo com nome simples, só o primeiro nome já é suficiente, rubrica, iniciais do nome ou nomes quaisquer. Mesmo que você coloque lá um pseudônimo ou um apelido, é motivo de anulação. Então, nada de assinatura, por mais que o texto tenha boa qualidade, por mais que ele tenha uma boa estrutura, a assinatura não pode acontecer. Observação importante: se você se identificar no corpo do texto, também há anulação, só que aí por outra razão. Vamos ver depois. Aqui, o autor da redação assina, rubrica, identifica sua prova fora do corpo do texto. E o avaliador, então, anula. Veja esse exemplo. Esses exemplos todos aqui são nomes de pessoas aleatórias, não de gente real, ok? Aí temos, né? Temos aí o título, a introdução, ok? E o participante acaba assinando, né? Mirelle Gomes Fernandes. Se houver alguma Mirelle Gomes Fernandes aí verdadeiramente, desculpe, não é você, é um nome fictício, mas ilustra bem o que pode acontecer, por isso, nota zero, tudo bem? Outra situação, pessoal, é o uso de iniciais do nome. Temos aqui a redação, ok? E a pessoa coloca só as iniciais de seu nome. Alguns vestibulares, por exemplo, a Unicamp, quando pedem assinatura, por exemplo, pedem que se assine com as iniciais do nome. A pessoa fez isso aqui, talvez se confundindo, não sabemos, e a redação foi anulada. Então, sem isso. Também uma outra situação de anulação, fez-se a redação toda em letra maiúscula, não tem problema, que eu acabei me confundindo, né? Deixa eu me organizar isso. Que dá para você perceber que a pessoa fez a rubrica de seu nome e por isso anulação sumária, né? Infelizmente, gente, é uma pena, mas tem que acontecer, né? Por mais que não dê para você identificar de quem é esse nome, é zero. Note agora essa curiosa situação, né? A pessoa fez a redação e assinou. Só que a pessoa talvez pensou, né, não posso assinar, e ela rasurou o próprio nome. Primeiro que nós temos aqui um comportamento apropriado em relação a rasuras. Todas as vezes que você erra uma palavra, um traço, um sinal, uma frase, uma expressão, um parágrafo inteiro, como rasurar? A adequada rasura é um risco sobre o erro, aí você conserta na frente. Um risco simples. Nossa, escrevi aqui a palavra crescer equivocado. Um risco, aí conserta. Às vezes na frente, às vezes um pouquinho em cima, você vai encontrar com certeza um espaço para consertar o erro. A única situação em que a rasura é considerada para efeitos de avaliação é se for possível ler a assinatura do participante, o seu nome, uma identificação própria, conforme nós vemos aqui, Neymar Júnior. Claro, não foi o Neymar que fez a prova, só estamos aqui ilustrando, mas isso aqui pode ser feito no nome de qualquer pessoa, você terá a redação anulada por isso. Então, simplesmente não assine a prova. Tudo bem, gente? Não se esqueçam disso. Vamos para mais uma situação de anulação, agora falando dos desenhos. Pessoal, desenho não pode. Mesmo que seja uma representação que combine com o tema, os desenhos, emojis, emoticon, gráfico, tabela, tudo isso leva a nota zero. Ainda que pertinente ao tema e que tenha uma relação possível, o texto tem que ser feito integralmente em linguagem verbal, ou seja, só com palavras. Texto escrito em língua portuguesa. Veja esse exemplo, tem uma redação de tamanho até razoável, mas no final tem aí um desenho de um relógio, né? Dê valor enquanto é tempo. E aí nós vemos um reloginho. Isso é uma forma de identificação do candidato? Não necessariamente, mas vai que é. Então, a nota zero. Outro exemplo, faz-se a redação e termina, né, com um ponto de exclamação e em vez do pingo do ponto, usa-se um pequeno coração. Motivo de anulação é um desenho, certo? Ainda que inocente, ingênuo. Temos outro exemplo. Depois de a redação pronta, veja lá. Não devemos deixar que essa doença acabe com nós, pois juntos somos
forte. Temos aqui um desenho simples, gente, um emoji, até autoastral, digamos assim, mas desenho, ainda que pequeno e relacionado ao texto, é caso de forma elementar de anulação. Então, sem desenhos, nenhuma representação bi ou tridimensional de qualquer ideia, objeto, coisa, pessoa. Número. Também os números são motivo de anulação e talvez você se desespere. Puxa vida, mas e se eu for usar um dado? Se eu for fazer uma referência histórica e precisar citar o século ou a data? Enfim. Quando se fala de anulação por número, estamos nos referindo a números desgarrados do projeto de texto, números soltos, ok? Então fique claro isso. Se o número tiver relação com o projeto de texto, não há anulação. Óbvio, observem esse exemplo. Temos aqui uma data, 15 de novembro de 2009, talvez a data de nascimento do participante, talvez uma data especial para ele. Ou enfim, ninguém sabe do que se trata. Mas é um motivo de anulação, já que é um número solto, sem função. Outro exemplo também curioso, né? Que a pessoa faz aí um parágrafo, salta uma linha, faz outro parágrafo, salta uma linha e escreve esse número, 1700. Gente, não tem função. Qual é o objetivo desse 1700? Então, por essa razão, redação com a nota zero. Não pode ter. Notem agora situação em que não há problema nenhum, né? Uma redação e até com muitos números, né? Tem porcentagem, tem ano, tem número em geral, sem problemas, já que esses números são usados com propósito textual. Se é usado com propósito textual, está tudo certo, ok? Pode usar sem medo. Símbolo, sinal gráfico, assim como os números, se usados em favor do projeto de texto, tudo bem. Talvez você vai usar ponto de exclamação para fazer uma exclamação no texto, o de interrogação para efetuar uma pergunta. Pode ser que você use a cerquilha. Cerquilha é o nome dado ao jogo da velha, ok? Talvez você use a cerquilha para mostrar um movimento que ficou famoso no país inteiro, o movimento Vidas Negras Importam, e etc e tal. Isso, se em favor do projeto de texto, tudo bem. Só há caso de anulação quando o participante usa algum símbolo ou algum sinal gráfico do nada, solto, sem função, sem relação com a argumentação. Então veja esse exemplo. Um texto aí, ok, do nada vem esse ponto de interrogação grande. Talvez a pessoa ficou sem ideias, desistiu e colocou isso. Mas não pode. Motivo de anulação. Tá bom? Outro exemplo, fosse fazer o texto, e temos aqui uma situação interessante. Se você for ler a frase, vamos lê-la, né, um pedaço dela, começando aqui na linha 14. Outro método, proposta de intervenção, né, é o governo disponibilizar pessoas, moram e fazendo palestras. Parece que o participante esqueceu de alguma coisa aqui, um pedaço de frase ou uma, duas palavras, não sabemos. Talvez esse ponto aí, né, esse sinal de asterisco, tenha sido usado para marcar essa falta de palavra, mas não é para isso que o asterisco serve. Então, a redação foi anulada. Sobre isso, repare uma situação em que o asterisco não passaria por problemas. Não aconselho vocês a fazerem isso, mas existe essa possibilidade de, eventualmente, numa situação ou outra, é cabível. Quando a pessoa foi fazer a palavra familiarizados, escreveu com S. Percebeu que estava errado e o que o participante fez? Colocou um asterisco ao lado dessa palavra e lá no final da redação, em uma linha em branco, sem encavalar com o texto, precisa ser uma linha em branco. No final, escreveu a forma correta, com um asterisco e a respectiva substituição correta. Nessa situação, o sinal gráfico foi usado com propósito. Tudo bem. Só que não abusa, porque se você errar muitas palavras e usar esse recurso, pode acabar ficando sem espaço na sua redação. Então, não abusa, que é melhor. Tudo bem? Cuidado com os símbolos.
Outro caso, a chamada anulação proposital também é uma forma elementar de anulação. Ocorre quando o participante escreve na sua própria redação qualquer recurso que envolva a clara intenção de anulá-la. Isso pode acontecer com recursos não verbais, como riscos, como um grande traço, enfim, ou com recursos verbais. Talvez o participante escreva no final da redação, né? Desconsiderar a redação. Não considere o que está escrito nesta folha. Isso é uma situação de anulação proposital, certo? Uma observação importante, gente. Caso parte da redação passe por rasura, mas sobrem 8 linhas escritas sem rasura, o texto é avaliado normalmente. É claro, esse é um princípio muito básico, né? Se você tem uma redação com 30 linhas e lá na linha 14 tem uma palavra arriscada, só essa palavra é desconsiderada. O resto do texto está lá completo, o avaliador faz a análise completamente. Se você tiver uma linha inteira da sua redação anulada, ou seja, você fez 30 linhas, mas uma delas, a linha 18, está inteiramente rasurada. Você, de repente, errou e riscou. Então, ok, o corretor da linha 17 pula para a linha 19, a 18, para ele não existe. Você fez quantas linhas? 29 das 30. Estamos falando de situações em que a pessoa rasura tudo, né? Por exemplo, nesta redação, você vê que a pessoa escreve da linha 1 até a 7, depois da 9 a 12, depois da 14 a 16 e da 18 a 24, e tem um grande risco, né? Tem um grande X na redação inteira. Então, isso aí é entendido como motivo de anulação. Se você risca uma palavra, entende-se que ela não vale. Se você faz um X sobre a palavra, a gente entendeu que ela não deveria ser lida. Se você riscar todo o parágrafo, porque de repente errou, não era isso que eu queria escrever e tudo mais, o corretor desconsidera. Se você fizer um grande X no parágrafo, o corretor desconsidera. Se fizer isso no texto inteiro, também. Ok? Outro exemplo. Aqui nós vemos por que anulação proposital. A pessoa escreve no primeiro parágrafo uma sequência de palavras: batata, no segundo, arroz, feijão, linguiça. Isso é uma clara manifestação de que a pessoa está ciente do que está acontecendo, está anulando a sua redação. Além de que se trata de fugar o tema, no atendimento ao tipo textual, ok. Mas o que está mais grave, mais acima, na forma elementar de anulação, é essa aí, a situação de anulação proposital. Veja outro caso, a pessoa escreve uma redação com 15 linhas, né? Esqueci de colocar aqui, deixe-me só mudar para ficar adequado, né? Não ficar parecendo que eu sou muito bagunçado, acho que era do tamanho 12, então era 11. Agora sim. A redação aí com 15 linhas, só que três anuladas, tá vendo? 3 linhas o participante anula. O que o avaliador faz? Desconsidera. Para ele, isso aqui não existe, não importa o que está escrito aqui, certo? Se a pessoa escreveu nomes de países, se ela falou do texto e tudo, não importa. Risco, rasura a palavra. Ele começa então a contar a partir da linha 4. Veja aqui a palavra ligados, né, ocorreu indevidamente, o participante simplesmente consertou, riscou e está tudo bem. Ok? Então, rasura não é penalizada, a não ser que seja no texto inteiro, sem sobrar pelo menos 8 linhas. E aí, é isso aí. Se você fizer uma rasura, preste atenção, e nessa rasura surgir um desenho, pode ser perigo, hein? Por exemplo, vou rasurar, vou rasurar o número 7. Vai que você tem o número 7 assim, bem torto, e aí você vai rasurar e faz uma rasura meio arredondada e sai um coração. Claro, né, gente, que eu estou exagerando aqui. A gente precisa de um caso concreto para ver isso, mas serve de exemplo. Nessa rasura ficou parecendo um coração, vai dar zero. Por isso que a correta rasura é um risco sobre o erro e só. Para de inventar, pare de ficar fazendo desenhos e coisas bonitinhas. E um risco. Para de inventar. Errou, risque.
não tem parênteses. Um risco, ok? Próxima forma elementar de anulação é o texto ilegível. Eu usei esse exemplo aí desse texto escrito em grego, gente. Afinal de contas, não podemos usar os textos originais das pessoas, né? Então, obedecendo. Mas isso aqui serve para ilustrar muito bem a ideia do que é ilegibilidade. Gente, ilegibilidade significa aquilo que não pode ser lido. Ilegível, não legível, não possível de ser lido. Tradicionalmente, a ilegibilidade ocorre quando o avaliador não compreende formação de letras. Eu vou escrever aqui a palavra Brasil. Observe bem. Não dá para ler Brasil aqui. Isso porque a gente não consegue ver a configuração do B, a configuração do R, a configuração do A, a configuração do S. Talvez um I por causa do pingo e talvez um L por causa dessa longa volta, mas fora isso, poderia ser uma série de palavras terminadas em mil, canil, funil e tantas outras milhares, entendeu? Portanto, se não for possível detectar a formação de uma letra mínima, é ilegível. Também quando não se detecta a formação de palavras. Você pode até ver letras, mas não ver palavras. Por exemplo, vou escrever aqui a palavra abóbora. Não está escrito abóbora aqui. Você está vendo letras R, A, B, M, Y, R, Y, M, X. Então, ok. Dá para ver letras, mas não dá para formar palavras. Isso é ilegibilidade. Também pode ocorrer ilegibilidade quando, de repente, cai alguma coisa no papel e mancha, certo? Talvez você esteja usando álcool em gel para higienizar as mãos, algo nesse sentido. Talvez você está tomando um refrigerante, água que seja, está comendo chocolate e cai na folha, derrete, mancha. Isso é ilegibilidade. Se uma palavra está ilegível, né? De repente é só uma palavra que não dá para ler, aí tudo bem. Estamos falando aqui de situações em que a elegibilidade é predominante, então cuidado com isso, muito perigoso, tudo bem? E por fim, né? Ainda sobre legibilidade, letra feia não é necessariamente letra ilegível, gente. Precisamos ter bem claro isso. A letra é uma situação à parte, envolve coordenação motora, letra e personalidade. Para um avaliador anular uma redação por ilegibilidade, tem que estar ilegível mesmo. Então, se você tem problemas com letra, procure se esforçar para melhorar isso. E o último caso de anulação da redação são as situações em que o texto é feito em língua estrangeira. Como que acontece isso? O participante escreve o texto inteiro em língua estrangeira ou com muita predominância, sem que sobrem pelo menos 8 letras, perdão, 8 linhas em língua portuguesa. Tem que ter pelo menos 8 linhas de português, gente. O resto é desconsiderado. Observe isso aqui, ó. Se houver uma palavra em língua estrangeira, a linha inteira é desconsiderada. Vamos ver um exemplo? Aqui está em espanhol, né? Brasil ya tuvo cines en parques, villas obreras y descentralizó 3.300 poros em 1975. Aí vai seguindo. Bom, não vou ler tudo isso, né? Não precisamos. Aqui nós temos uma situação de anulação, porque a redação inteira é feita em espanhol, né? Então, zero, não pode. Por mais que seja uma língua compreensível, ou como inglês, universal, não pode. Uma observação cabe ser dita: uso de palavra estrangeira não é problema quando usado em benefício da argumentação. Talvez você vai usar o nome de um livro, talvez queira usar uma frase de impacto em outro idioma, mas tem que traduzir. A frase pela frase sem tradução gera desconsideração. Então, pode ser que o livro seja verdadeiro, pode ser que o filme seja verdadeiro, a letra da música, não importa. Mas se não tiver a tradução, você vai perder o que escreveu. Por isso que a gente diz, então é melhor já traduzir de uma vez e nem usar o original, né? Mas se você fizer questão, não chega
a constituir problema. Pessoal, então essas foram as formas elementares de anulação. Agora nós vamos para uma segunda categoria de anulação, que é a cópia. Falemos sobre a cópia. Considera-se cópia, né? O que o corretor vai considerar para dizer que eu copiei a redação? Uma transcrição igual de três ou mais palavras idênticas ou muito próximas aos textos motivadores e ou itens do caderno de questões. Às vezes a pessoa não pega do texto motivador, mas pega do caderno de questões. Também é cópia. Se você fizer uma sequência de três ou mais palavras iguais, idênticas ou muito próximas, também é anulação. Isso porque tem gente que faz inversão, acrescenta palavras ou corta palavras, né? Ou pode ser que ela até mude a palavra, flexionando, tirando a pessoa e colocando pessoas, né? Talvez ela vai escrever cidadãos e coloca só cidadão. Então isso ainda é cópia. Você pode sim usar os textos motivadores em formato de paráfrase, com as suas próprias palavras. Gente, paráfrase significa adaptação, em outras palavras, mantendo-se a essência do original. Então, você pode usar a ideia do texto motivador relacionando as ideias, explicando, usando como argumento, como exemplo, não tem problema, sem cópia, tudo bem? Para efeito de avaliação, guardem isso: linha com cópia é inteiramente anulada. Mesmo que só tenha um pedacinho de palavra com cópia na linha, você perde a linha inteira. Então, fiquem atentos. Vamos ver esse exemplo e vocês perceberão a cópia de fato. Olha o original. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental. Só que já dá para ter noção da ideia. A maioria parte, olha, errou a palavra maioria de propósito, mas ainda é a mesma palavra. A maioria parte das pessoas resume saúde mental quando ouve falar, por mais que a pessoa tenha tirado quando ouve falar em, você tem uma sequência de três palavras. A maior parte das pessoas. Então, essa linha aqui já tem cópia. Resume saúde mental, resume não está no texto, então vale. Só que saúde mental já são duas letras, são duas palavras, não conta. Então, tudo bem. Só que a linha já está anulada, porque tem uma sequência de três ou mais, né? Resume doença mental em saúde mental apenas em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que. A saúde mental implica muito mais que. A saúde mental implica muito mais que. Repare que nessa linha 2 só tem uma palavrinha, o A. Só que ela já está perdida para cópia. Linha 3 para cópia. 4 e assim por diante. Se você for fazer a comparação depois, vai notar essa anulação. Gente, eu posso disponibilizar esse material para vocês. Eu não sei se tem como colocar aqui no YouTube. Eu acho que não tem como anexar embaixo, enfim. Mas você pode ir, pode deixar eu acho que eu vou deixar o meu número de telefone para vocês. Porque, de toda maneira, se eu deixar meu Instagram tem meu número de telefone, então não tem problema nenhum, né? Se você quiser esse material, eu te mando, certo? O meu número de telefone é esse, é o DDD o 64 e o telefone é 992-840237. O meu Instagram é Rodrigo... Ai, deixa eu lembrar qual que é, gente. Rodrigo Santos 202030. Eu não sei se é Rodrigo ponto Santos 202030 ou se é Rodrigo Santos ponto 202030, mas se você quiser lá, Rodrigo Santos 202030, vai aparecer lá minha cara e aí tem o meu WhatsApp para me chamar direto. Ou você pode usar o nome aí, eu te mando esse material para você ler com calma depois, pesquisar por conta própria e assim por diante fazer a conferência. Mas essa redação é cópia. Note que agora já não temos mais cópia, porque fazendo a análise, a origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas.
Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também. Na Grécia Antiga, escravos, criminosos, entre outros, eram marcados com ferro quente. Tá aqui. Paráfrase. Não tá igual. Não é cópia. Isso é aceito. Claro, se você passar a redação inteira usando só a paráfrase do texto motivador, não vai ter uma nota muito alta, já que, além da paráfrase, você precisa inserir informações suas, conhecimento de mundo próprio, tem que ter a proposta de intervenção, tem que haver outros repertórios. Mas em pontos estratégicos do texto, usar os textos motivadores não é crime. Pode usar sem medo, tudo bem? Seguindo, gente, terceira situação de anulação, talvez a mais recorrente, é a fuga ao tema. Fugir ao tema é uma situação muito grave porque você não aborda o mínimo sobre o que deveria abordar. E daí, gente, nós dizemos o seguinte: o tema é um conjunto de assuntos. Você tem um assunto principal, o comandante de todos, e tem os assuntos secundários, são chamados de recortes temáticos. Por exemplo, nesse tema, estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira, vocês conseguem detectar qual é o assunto principal? Se você disse que o assunto principal é doenças mentais, está certo. Por quê? É a partir, olha bem, é a partir da palavra-chave doenças mentais que a redação acontece. Só que tem assunto secundário, é o que faz o recorte do tipo. Considere isso aqui também. Estigma, sociedade brasileira. Ou seja, uma redação que fala de saúde, que fala de doença mental, mas não fala sobre o contexto brasileiro, que não fala sobre os estigmas e preconceitos, está tangenciando o tema. Mas como o nosso foco aqui é fuga ao tema, são situações em que a redação não fala de doença mental. Veja esse exemplo. Eu não vou ler porque pelo título já está em ideia, né? Desigualdade salarial no futebol. Não tem nada a ver com doença mental, por isso foi anulado. Outra situação, né? Já volto aqui nesse quadro. O mundo parou por uma doença. Aí vem a introdução. Estamos vivendo um momento muito ruim com o coronavírus, uma doença que parou o mundo todo. Essa doença veio em 2020. A população viu a doença, acha que a doença não existe. Vamos continuar. Em muitos países está piorando, falta oxigênio, né? Hospitais que salvam a vida das pessoas, ter que usar álcool em gel e máscara. Deu para ver que a pessoa está falando da Covid, né? Qual é o tema? Estigma associado à doença mental, doença mental, doença mental. Essa redação que nós vimos só fala de doença. Tem que ter o mental. Poderiam ser sinônimos, patologia, enfermidade, sem problema nenhum. Se você não está querendo usar a mesma palavra-chave do tema, pode usar um sinônimo, né, que combine com ela. Mas tem que ter a referência às palavras-chave principais. Outro detalhe importante, às vezes pode ser que você use exemplos específicos do ponto-chave do tema. Por exemplo, você poderia ficar a redação inteira sem citar doença mental, mas falando coisas como ansiedade, depressão e alguns outros exemplos de doenças mentais. Servem, já que são doenças mentais, entendeu? Essa redação recebeu zero justamente por isso. Veja outra que também recebeu a nota zero, e eu esqueci, aloprei aqui, gente. Ah, não aloprei não. Acho que a organização é que não está muito bacana aqui. Só uma observação. Esse aqui é o título, tá? Então, considere isso como título desta redação. O que que fala o título? As doenças mentais na sociedade de hoje. Então, legal, hein? O tema era estigmas associados às doenças mentais. A pessoa trouxe aqui estigmas associados às doenças mentais, mas deu zero. Por quê? A redação fala que vivemos em um mundo doente, mas não mental. Pessoas que precisam de ajuda, mas não para a saúde mental. Precisamos de órgãos competentes, mas não da saúde mental.
dispostos a doar amor e dedicação, mas não para quem tem doença mental. Né? Os governadores disponibilizam centros e espaços, mas não para quem tem saúde mental. Familiares e pacientes têm que ter coisas de tratamento, mas não saúde mental, doença mental. Confiar em profissionais de qualidade, mas não mental. Ou seja, a redação recebeu zero porque o tema precisa aparecer no corpo do texto, não no título. Isso porque o título não foi pedido. O título não é exigido no Enem. A presença do tema só no título não salva o tema da anulação. O tema precisa aparecer no corpo do texto. E mais, não esqueçam disso, na introdução. Gente, a introdução é a mãe da redação, né? A introdução precisa apresentar o tema. Essa é a função dela. Então, se você faz uma introdução sem apresentar o tema, está fazendo besteira. Então, a introdução apresenta o tema e os demais parágrafos mantêm o tema, para que você evite, claro, essa fuga ao tema. Agora, observação importante, né? Falemos disso. A leitura do tema e dos textos motivadores é muito importante. Então, leia o tema, certo? A frase temática você precisa ler e buscar compreendê-la, claro. Mas, mais do que isso, você precisa ler os textos motivadores. O texto motivador ajuda a fixar exatamente sobre o que eu tenho que falar, ok? Então, a prova de redação do Enem tem textos motivadores, um conjunto de textos para ajudar a produzir o texto. Depois que termina a prova de ciências de linguagens, depois da questão 45, vem a prova de redação, com as orientações, os textos motivadores e o tema. Então, leia isso, para que você não acabe fazendo tema sobre outra coisa, sobre outro texto da prova. E, naturalmente, como não pode deixar de ser, deve ocorrer a apresentação do tema na introdução, se possível, usando as mesmas palavras-chave do tema. Pode ser sinônimo? Pode, mas é a primeira vez que você vai falar do tema na redação, usa as mesmas palavras. Às vezes tem jeito até de você copiar e colar, Ctrl+C e Ctrl+V. Não é sempre, às vezes a gente precisa adaptar, mas use as mesmas palavras-chave do tema. Isso é muito importante. Bom, a quarta situação de anulação da redação é muito comum também, e não vamos nos delongar muito nela, já que não tem tanta coisa a se falar sobre. A quarta situação de anulação é o chamado não atendimento ao tipo textual, situação em que o participante faz uma redação que não contempla o tipo textual dissertativo argumentativo. Na maioria das vezes, pessoal, as pessoas fazem narrações, conta história. Também pode ocorrer situações relativamente frequentes de redações feitas em formato de poema, não em prosa, né, com parágrafos. E para que a gente tenha esse norte, é ou não é dissertativo argumentativo, observem bem essa importante observação. As marcas típicas do texto dissertativo argumentativo observadas no Enem são opinião, tem que ter tese, né? Você precisa ter opinião. O ponto de vista do participante tem que estar claro sobre o que ele está falando, sobre o tema, ok? E, claro, tem que haver a presença de fatos e informações, que são os argumentos distribuídos em parágrafos, em um texto em forma de prosa. Então, opinião, discussão, fatos, informações em textos com parágrafos. Vamos ver uma observação importante que está aqui para que você, quando for ver redações no futuro no nosso material, não fique desesperado, não fique desesperada. A mera presença de primeira pessoa, seja do singular, seja do plural, ou até de segunda pessoa, singular ou plural, não desconfigura o texto dissertativo argumentativo. Isso porque a prova de redação pede um texto do tipo dissertativo argumentativo, não gênero, tipo. Ou seja, se o texto tem parágrafos, tem opinião e tem fatos discutindo essa opinião, vale. Carta também faz isso. Editorial também faz isso. Manifesto também faz isso. O artigo de opinião faz isso. Ou seja, se a redação tem parágrafos, opinião e fatos, passa. Vamos ver um exemplo de anulação por essa razão?
Família brasileira. Em uma fazenda no sul de Minas morava uma família de 8 pessoas. Seus filhos, mãe, pai. Cada filho tinha um problema resolvido e vai seguindo o bonde. Você pode ler essa história depois. Isso aqui foi o que eu inventei, né? Acho que é uma história até engraçadinha. Falando sobre doenças mentais, né? Uma das pessoas dessa família aí desenvolveu problema relacionado à doença mental e foi tratado como frescura e tal. O tema foi abordado na redação, mas tem que ser em formato dissertativo argumentativo. Veja outro exemplo. Na série Os 13 Porquês da Netflix, a jovem, poucos amigos e tudo mais, terminou o parágrafo, vem outro parágrafo, a pessoa continua. Por mais que ela demonstrasse estar bem, não estava, ninguém percebeu. E da linha 22 até a linha 30 tem texto dissertativo argumentativo. Isso aqui é um caso curioso, porque se depois de descontar das linhas com outro tipo textual, por exemplo, aí a pessoa fez um texto narrativo, porque ela só está contando a história do filme Os 13 Porquês, né? Digo, da série. Então, já que tudo isso que está marcado aqui é, na realidade, texto narrativo para o corretor não existe. Perdeu. Vamos aproveitar o que restou. Só sobrou essa quantidade de linhas. Para as situações de não atendimento ao tipo textual, a redação tem que ter pelo menos a metade das linhas dissertativo-argumentativas. Se você tiver 15 linhas narrativas e 15 linhas dissertativas, vale. Se você tiver 16 linhas narrativas e 14 dissertativas já é zero. Então não pode mesmo fazer essa predominância de outro tipo textual. É claro que uma observação importante sobre essa questão, né? Vai aparecer aqui na frente, deixa eu me encontrar. É o que eu acabei de dizer, né? Metade ou mais das linhas. O uso de estratégia argumentativa e o uso em narração não é problema, mas também não é uma questão que vai usar tantas linhas, né? Às vezes você faz um resumo de uma série, de um filme, de uma música em forma narrativa, mas isso ocupa duas, três, quatro linhas no máximo. Estamos falando aqui de situações em que muitas linhas são feitas em outro tipo textual, e aí o corretor vai levar isso em questão, tudo bem? Cuidado. E por último, a parte desconectada do tema proposto. São as últimas situações de anulação do texto, e essas agora envolvem um olhar mais clínico por parte do avaliador. Às vezes é necessário que eles acionem os supervisores, e muitas vezes os supervisores precisam acionar os coordenadores, e a coisa vai aumentando, porque são situações. Às vezes duvidosas, você acha que é, ou às vezes acha que não é, fica em dúvida. Como que funciona isso aqui? A parte desconectada do tema proposto acontece quando a redação está em língua portuguesa, não tem forma elementar de anulação, não tem cópia, está dentro do tema, é dissertativa argumentativa, mas algum trecho, seja uma palavra, seja uma frase, seja um texto maior, um parágrafo inteiro, dois parágrafos, fogem ao tema. Mas se fugir ao tema, precisa ser evidentemente demonstrado. Quando a pessoa fala de coisa realmente nada a ver com o tema. Ponha isso na cabeça. Parte desconectada do tema proposto, por quê? O tema proposto é doenças mentais. Então, se você vir com algo que não fale sobre doença mental, não tenha relação com o texto doença mental, dá zero. Então, é uma parte, só um pedaço do texto que se desconectou. Porque se for a redação inteira, é fugar o tema, aí é zero. Mas se for só um pedaço da redação que desconecta do tema, é outro motivo de anulação, né? Envolve várias situações. Vamos ver uma por uma. A primeira é o impropério, né? Que é a palavra de baixo calão, o xingamento. Isso aqui demonstra descuido em relação à situação de seriedade da prova. O Enem é uma prova séria que pede serenidade, que pede um tratamento formal. Palavrões descumprem isso. Observa bem. Sinceramente, eu creio que daqui a uns anos, o cinema será extinto, a menos que comece a vender vodka e algo gourmet durante o filme. Como você querem manter o cinema com essa sociedade de bosta que temos nesse país?
né? A expressão bosta aqui é um xingamento, certo? Usado com sentido realmente pejorativo. Então, por isso é motivo de anulação. Então, qualquer xingamento vindo do participante é anulação imediata. Pode acontecer que o nome de um livro, uma citação direta de um artista, de um famoso, de um político, tenha o palavrão. Aí não é motivo de anulação. Observe essa observação. Sacou? Observe essa observação. Se o impropério fizer parte do nome de uma obra intelectual, se for citação de terceiros, não é motivo de anulação. Deve-se considerar que o impropério esteja entre aspas e não seja parte do discurso do participante, certo? Então tem que estar entre aspas e precisa ser de alguém. Não é só colocar o xingamento entre aspas. Alguém tem que ter dito aquilo que não seja você. Quem disse foi o livro. Olha aí, ó. Segundo Mark Manson, cita em seu livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, aí segue o bote. Quem disse a expressão foda-se é o livro do Mark Manson. Se você fizesse uma redação escrevendo algo do tipo. Infelizmente, no Brasil hoje, muitas pessoas estão, entre aspas, foda-se para as outras. É xingamento. Só é admitido quando é nome de obra intelectual ou faz parte de citação direta, entre aspas. Então, o mais adequado é evitar sempre o uso dessas palavras. Ah, não, mas tá na letra da música. Você pode, de repente, parafrasear e evitar usar isso, porque a gente nunca sabe, né? Vai que os dois avaliadores que vão avaliar sua redação não percebem as aspas, né? Estão no mau dia, acaba aloprando. É melhor não dar chance para o azar. Embora isso não deva ocorrer, mas tudo é possível. Ofensa dirigida a alguém ou a algum grupo. Gente, é muito parecido com o impropério, só que agora não é necessariamente um palavrão, é uma ofensa. Expressões, adjetivos que ofendam a dignidade de alguma pessoa específica ou algum grupo, certo? Então você pode tanto, por exemplo, fazer uma expressão ofensiva, agressiva contra um político específico ou contra uma classe de políticos por exemplos, né? Você pode citar um nome de um vereador específico e xingá-lo, ofendê-lo, ou pode dizer que vários vereadores, um grupo, né, são vagabundos, por exemplo, é xingamento. Nesses casos não pode, jamais, porque isso fere a condição de seriedade do exame, né? Vamos ver um exemplo? Vamos começar aqui da linha 8. Nós temos que tomar uma atitude urgente, porque os políticos não fazem nada para ajudar quem precisa. O governador do meu estado é um retardado que não olha para o povo. Xingamento, gente. Xingamento não, desculpe. Ofensa, né? Inclusive, até o próprio Word detecta isso. Quer ver? Olha o que ele propõe. Linguagem inclusiva. Considere utilizar linguagem inclusiva. Uma pessoa com deficiência intelectual. Só que, na verdade, esse retardado aqui não é essa informação, essa afirmação informal, né, para quem tem deficiência intelectual. É um xingamento, é ofensivo mesmo. Porque quando você diz, por exemplo, que depende muito da doença, né? Isso eu não vou lembrar de agora, mas vamos supor que você diga que alguns autistas são retardados, visto que têm a dificuldade de aprendizado. Isso não é xingamento nem ofensivo, porque a palavra retardado tem a ver com a ideia do retardo mental de aprendizado, a demora do aprendizado e assim por diante. Isso não é problema, não, gente. O grande problema é você fazer algum tipo de referência ofensiva. Quando você diz que o governador é muito retardado ao permitir um certo problema, não está associado à condição mental. É uma pessoa tida normal. Por isso que é xingamento, né? Ofensivo. Não pode. Se fizer parte da fala de alguém, de acordo com uma declaração que a Anitta fez para a Rede Globo na semana passada, o governador do estado X é um retardado. Fecha aspas. Aí tudo bem. Mesmo assim, é bom evitar.
essas expressões, tente usar uma referência indireta. A atriz, a cantora Anitta, em uma recente entrevista à Rede Globo, xingou o governador de seu estado, ofendendo-o, dizendo palavras de baixo calão e só. É bom evitar, né, gente? Não custa nada. Veja aqui uma situação. As famílias, muitas não ajudam a pessoa e sente sozinha, sem amigos e não tem com quem contar. Os políticos são todos safados, pilantras, egoístas que só pensam neles. É ofensivo. Embora não tenha dito um político específico, a ofensa pode se dirigir a alguém ou a um grupo. Aqui há o grupo dos políticos. Aqui todo mundo, então, é safado, pilantra, egoísta, por isso que foi anulado. Então, mais paz e amor, né, gente? Próxima situação de anulação é a zombaria ou expressões de deboche. São palavras ou grupos de palavras que mostram que a pessoa está debochando, está fazendo piada, está fazendo graça durante a prova, né? Quer ver um exemplo? Depois de tanto fazer a redação, a pessoa termina escrevendo Vai Corinthians. Isso aí é deboche, zombando, né? Outra situação, depois de escrever a redação, temos eles que lutem, porque eu arrasei nesse Enem. Isso aqui é debochado. Tudo bem, existem situações em que o deboche não é, ai meu Deus, que satanás, que pessoa maldita, que. Não. Por exemplo, isso aqui não tem jeito de parecer que é uma pessoa que estava de propósito fazendo graça e querendo chamar atenção. É tanto que esse ditado parece que paramos de usar um pouco, né? Mas ainda tem. Fulano que lute, ele que lute. Eu arrasei nesse Enem, até que parece algo meio normal, né? Vocês que lutem, eu já terminei a minha parte do trabalho. É mais ou menos o que a pessoa quis dizer. Só que é tido como ofensa, é tido como zombaria, porque o exame é uma situação de seriedade. Essas expressões fogem dessa seriedade, além de não terem nada a ver com o tema. Não pode. Identificação do participante no corpo do texto. Quando você assina a redação, recebe nota zero, mas quando o seu nome vem dentro do corpo da redação, também é nota zero, só que por essa razão. Olha esse exemplo. Depois de argumentar, a pessoa diz: Eu, Rodrigo, defino o cinema como uma realidade e vai seguindo o monte. Essa expressão é de identificação. Não importa se o Rodrigo está aqui dentro do corpo do texto ou não importa se o Rodrigo aparece no final como assinatura, como rubrica, como iniciais, é sempre motivo de anulação, né? Uma observação importante: a mera presença de eu penso, eu acho, eu concordo, na minha opinião, não é motivo de anulação. O que não pode acontecer é o seu nome. Eu, Rodrigo, penso. Eu concordo, eu, Rodrigo, concordo. Na minha opinião, como um professor aqui de Goiás, eu sou o Rodrigo Santos e Silva, não concordo com. Isso é motivo de penalização, porque é identificação, né? Muito imprópria e nada a ver com o tema. Tudo bem? Outra situação é a reflexão do participante sobre a prova ou sobre o seu desempenho no exame. São reflexões que os participantes fazem não sobre o tema, porque é normal você traçar reflexões sobre o tema, não é? Falar sobre o cinema no Brasil hoje em dia é muito difícil, porque poucas pessoas podem ir ao cinema. É um tema muito delicado abordar doenças mentais em um país tão preconceituoso como o Brasil. Você está vendo que isso tem reflexão, mas é uma reflexão temática, pertinente ao tema. É motivo de anulação quando a pessoa reflete sobre a prova. Não é sobre o tema, é sobre a redação, né? Ou o desempenho que ela está tendo no exame. Eu não domino esse tema. Eu acho esse tema muito difícil aqui no Enem. Isso aí é motivo de anulação. Observem o exemplo. Depois de tanto escrever, a pessoa diz: Não tinha muitas palavras para falar desse assunto, pois eu não tenho domínio sobre esse tema. Foi anulado. Porque isso não tem relação com o tema, é uma parte desconectada do tema proposto, né? Claro que sabe-se que a pessoa não está fazendo alguma zombaria aqui, é uma reflexão
só que é uma reflexão sobre o desempenho na escrita. Isso não tem nada a ver com o tema, entendeu? Então não faça nada parecido. Outro exemplo. É evidente que caiu um tema em que eu estava super despreparada, então acho que não vou conseguir desenvolver esta ideia. E aí depois a pessoa vai falando sobre isso de fato. Por que que foi anulado? A reflexão sobre a proposta, sobre a prova em si, não é sobre o tema. Por tal razão, zero. Também temos a anulação por recado ou bilhete desconectado do projeto de texto do participante. São situações em que o participante escreve um bilhete, dirige esse bilhete ao avaliador, dirige esse bilhete a alguma outra pessoa da sociedade, sem que isso tenha relação com o projeto de texto. Observa bem, depois de fazer sua argumentação, o participante diz: prezado avaliador, considere meus argumentos e discussões que foram bem pensadas e com muito carinho. Espero que me aprove. Dependo disso para ser uma universitária. Zero, gente. Porque esse bilhete, embora não seja abusivo, não seja zombeteiro, não está dentro do que se espera de um tema de redação. A pessoa parou de falar sobre inclusão pelo cinema e do nada falou de outro assunto. Por isso a anulação. Então, esse tipo de diálogo com o avaliador, com os corretores, não pode acontecer. Outra situação, só que agora não penalizada. Repare que essa redação está falando sobre doenças mentais, quando está falando sobre não ter conhecimento sobre isso, e tem aqui alguns recados para o leitor. Olhe bem. Muitas pessoas, infelizmente, perderam seus familiares ou amigos por essa doença. Então, quando falar dessa doença, estude mais sobre ela, busque melhor compreensão. Está em segunda pessoa, hein? Isso aqui é segunda pessoa. Captou? Depois, uma simples conversa com ela é tudo pelo que você entenda seus problemas, o que leva a pessoa a ter essa doença. Então, a redação fala com o leitor, né? Não insista na mesma tecla de que é drama, se informe melhor antes de qualquer conclusão. Essas expressões não são motivo de anulação porque estão relacionadas ao projeto de texto. Não está falando com o corretor sobre uma coisa nada a ver. Está falando com um leitor universal expondo uma opinião do tipo coisas que o leitor precisa fazer em relação ao tema. Por isso que não foi anulado. Mesmo assim, uma dica é: não use a segunda pessoa. Não dê esse tipo de dica, orientação, mesmo que dentro do tema. Deixa tudo em terceira pessoa, né? Pode-se dizer, não é correto insistir na mesma tecla de que é drama. As pessoas devem se informar melhor, né? Quando se for falar sobre essa doença, deve-se estudar mais. Então, tire segunda pessoa e ponha tudo em terceira e o sucesso começa a aparecer. Outra situação é a oração ou a mensagem religiosa desconectada do projeto de texto. Isso não significa, eu já vou aproveitar e vou abordar também, gente, a próxima questão, que é a mensagem política, certo? Porque mensagem política e mensagem religiosa parecem muito. Você pode fazer comentários religiosos na redação? Pode. Pode fazer comentários políticos na redação? Pode. O que não é admissível é o comportamento panfletário. Você está querendo transmitir ideologia religiosa ou política sem relação com o projeto de texto, sem relação com o tema. Entendeu? Vamos ver um exemplo? Que diz assim, ó, depois de tanto falar da redação, no final a pessoa diz: Deus, pátria e família, Deus é fiel. São mensagens religiosas, porque não tem nada a ver com o projeto de texto. Se você for ler depois, não tem nada a ver, ok? Leia o texto com calma depois. A pessoa não fala em nenhum momento sobre Deus e a família, indo ao cinema, por exemplo. Porque se a pessoa diz que quando a família vai ao cinema, e procura fazer a vontade de Deus, ser boas pessoas, ajudar os pobres, ter fé em Deus e buscar a prosperidade,
elas conseguem ir ao cinema e o país enriquece. Aí tudo bem, Deus, pátria, família, Deus é fiel, poderia passar, né? Porque teria relação com o texto. Fraco, mas teria. Estamos falando de situações em que nada a ver mesmo. Observe esse exemplo em que não temos penalização. Não é boa ideia, gente, porque a argumentação baseada em fé pode ficar muito subjetiva, sem sustentação. Um versículo bíblico, como fonte de argumento, é diferente, né? Porque a Bíblia é um livro real e ela traz informações, coisas que qualquer livro traz. Então, tudo bem. Mas essa argumentação que não usa algum versículo bíblico, que não usa alguma passagem bíblica, mas usa fé, é perigoso. Aqui não foi motivo de anulação, porque a pessoa está falando sobre liberdade de expressão, está falando sobre usar a internet, assim por diante, e termina dizendo: às vezes falta Deus na vida das pessoas para saber lidar com a internet, saber usar bem esse local para achar melhoras, né? Confuso associar o uso de internet com Deus, mas tudo bem, falta de Deus, sabendo lidar com a internet, é lógico. Então, isso não é mensagem religiosa, não é oração. Está a serviço do projeto de texto. Que estejamos com Deus nos guiando com sabedoria sobre os tecnologias e internets. Dentro do tema, tá tudo bem, sem problema nenhum. Teor religioso ou político só não podem não ter relação com o tema. Depois, na mensagem política, mesmo caso. Depois de fazer toda a argumentação, o participante diz: por um Brasil livre de corrupção e políticos corruptos. Gente, nessa redação, o participante não argumentou em nenhum momento que o problema do tema se deve à corrupção ou a políticos corruptos. Por isso que recebeu nota zero. Porque se lá no D1, lá no D2, na introdução, na conclusão, o participante tivesse dito que muitos políticos, agindo com corrupção, ferem a liberdade de expressão do povo e manipulam ideias, usam a internet muito mais para manipulação de comportamento do que para o benefício total, porque a corrupção tira o dinheiro da educação e da internet, inclusão digital, blá, blá, blá. Tudo bem. Mas falar de corrupção é muito mais um sentimento meu. Ai, eu não estou gostando, eu acho que a corrupção é a causa de tudo. E não parte do argumento. É normal argumentar na redação do Enem sobre negligência política, sobre falta de apoio estatal a projetos. Só que isso tudo precisa ser exemplificado dentro do corpo do texto e não uma mera manifestação política de descontentamento ou de apoio. Nada disso. Veja esse exemplo. Vai argumentando e diz o seguinte: infelizmente, o governo não oferece o amparo necessário para os brasileiros no quesito de saúde mental. Aí na proposta de intervenção diz e que os nossos governantes procurem investir na saúde pública do povo brasileiro. Gente, aqui não tem mensagem política, né? Embora o trecho tenha um teor político marcante, se vocês forem observar, esse trecho não demonstra panfletagem, né? Não demonstra aquela coisa de, ai, vamos falar sobre política. É a política que é a coisa, é uma argumentação que fala de teor político, mas dentro do projeto de texto. E aí funcionou bem. Tá bom? Trecho ou texto sobre outro assunto, né? São situações em que, às vezes, a pessoa começa a falar do texto, do tema inteiro, de algum outro tema, ela percebe que estava errada e muda e fala do tema original. É o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, o participante começa a falar um texto sobre o tema. Quem tem amigo tem tudo. Só que o tema, na realidade, era saúde mental. Veja, não fugiu ao tema, porque está falando de saúde mental, doenças mentais, blá, blá, blá. Só que tem um texto sobre outro assunto. E isso é motivo de anulação, porque o participante escrevendo alguma frase ou um trecho maior sem relação com o projeto de texto dá zero. Não importa se é uma frase, se é um parágrafo inteiro, se é dois parágrafos, quantas linhas forem. Se não tiver relação com o tema, e além disso, tiver o texto de fato dentro do tema, é motivo de zero. Veja outro exemplo.
Aqui a pessoa fala saúde mental, blá, 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 e vai seguindo. E na última linha diz, como disse Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Em nenhum momento a redação associou a frase homem é o que a educação faz dele, do Immanuel Kant, com saúde mental. Zero. Isso ilustra a importância de a gente sempre buscar repertórios, principalmente frases de filósofos, de livros, enfim, que tenham relação com o tema. Porque se não tiver relação com o tema e você não construir essa relação explicitamente, dá zero. É triste, mas é a verdade. Ok? Então, sempre textos dentro do tema com relação direta ou construída. Ok? Bom, gente, então é isso. Nós terminamos a nossa aula de hoje, né? Bastante coisa a se falar, e eu acredito que nós fomos bem, né? Eu termino então a aula de hoje, agradeço a atenção de vocês. A última aula foi há algum tempinho, né? Eu vou organizando as gravações das aulas à medida que o tempo vai me permitindo fazer isso. Mas eu acredito que nós conseguiremos discutir tudo o que precisamos sobre o Enem neste primeiro semestre de 2026. Com certeza vocês terão tempo de se preparar bem para a prova, não se preocupem. Eu agradeço a assistência, a presença de cada um de vocês. Fiquem sempre de olho por aqui, né? Quando sair a próxima aula, nós vamos falar sobre um assunto, gente, talvez o mais importante de todo o nosso curso, né? Que é como entender o tema. Claro, tudo é importante, mas essa aula vai nos dar uma noção de como entender o texto motivador. Também vou trazer para vocês uma série de repertórios organizados por eixo temático muito bons. Então, fiquem sempre ligados. Assim que eu tiver algum tempo, trarei aqui nossa terceira aula falando sobre isso, ok? Gente, muito obrigado para vocês. Bons estudos, boas preparações. Sempre que precisarem, contem comigo, estarei por aqui. Um grande abraço e até a próxima.